Olá, bom dia. Hoje, no Dia do Professor, o Repórter Brasil Manhã lembra que são eles os maiores influenciadores da leitura entre as crianças. Aqui em Brasília, uma professora criou o projeto Escola de Leitura, que ajuda os alunos a gostarem de ler e a ler cada vez mais. O hábito da leitura ainda é pequeno no Brasil se comparado, por exemplo, ao de assistir televisão. De acordo com uma pesquisa, apenas 28% de 5 mil entrevistados se dedicam à leitura nas horas livres. Já a televisão atrai 85% do total. Mas o levantamento Retratos da Leitura no Brasil também mostra um caminho. Os professores são apontados como os que mais influenciam no gosto pela leitura. O professor é fundamental, não apenas pelo exemplo que ele dá às crianças, se ele é um bom leitor, uma pessoa que é entusiasmada ao ler o livro, que traz um livro, olha aqui o livro que eu li, olha que eu vi no jornal, olha que eu vi em tal lugar, como também, sobretudo os professores de língua portuguesa e das diversas disciplinas científicas, ensinar a criança a ler um texto, a analisar um texto, a interpretar um texto, a relacionar o texto com a vida. 96% dos brasileiros acham importante incentivar as crianças a gostarem da leitura, mas apenas 37% leem para elas. A maioria acredita que este hábito contribui para o desenvolvimento intelectual e cultural dos pequenos. Somente 9% entendem que a leitura é importante para o mercado de trabalho. Os números são do Instituto Datafolha e revelam ainda uma importância maior dos professores. Entre a população de menor renda, eles são os grandes responsáveis pelo incentivo à leitura. A professora Tânia é um exemplo. Ela desenvolve um projeto em que os alunos contam para os colegas as histórias que leram, despertando em toda a turma o interesse pelos livros. Esse projeto, ele incentiva, ele traz porque as atividades são escolhidas por os alunos e os livros também. Então, a gente não impõe o livro, eles escolhem os livros. Então, eles, além da escolha, eles têm que trazer 3 livros da escolha deles. Então, ali eles trocam, sabe? A gente faz uma ciranda de livro, praticamente. Porque hoje a gente vê muito como professor, e eu tenho até filhos adolescentes de faculdades, que a gente vê que a escrita, eles estão escrevendo muito errado. Então, eu acredito que a leitura ajuda bastante, porque se você lê, você consegue escrever. Eu gosto de história, poesia, crônica, muitas coisas. Eu gosto de ler também muitas aventuras, como Diário de Banana, esses livros assim. Olá, um bom dia a todos. No Dia do Professor, vamos saber quais são as principais necessidades dessa categoria. Eu converso com o professor Antônio Lisboa, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Bom dia, professor. Os professores sempre lutaram pela valorização da profissão, principalmente valorização salarial. Como é que está essa questão hoje? Nós continuamos com o mesmo problema de sempre no Brasil, que é a não valorização salarial dos professores. A grande questão hoje é a aprovação e efetivação do piso nacional do magistério, que é uma conquista da categoria, mas que até hoje não está efetivamente implantada no país, uma vez que vários governadores e prefeitos ainda não pagam o piso do magistério. E a questão da qualificação profissional, principalmente no interior do país, como é que está? Nós temos ainda um grande número de professores leigos, professores não habilitados, e há um programa de formação continuada desses professores, mas, no entanto, ainda há muito o que fazer para que todos os professores do país tenham, sim, qualificação para o magistério. Qual é a principal dificuldade hoje da categoria? A principal dificuldade é a de sempre, né? A falta de valorização. Os salários continuam muito baixos, isso gera digamos assim, uma dificuldade que jovens possam entrar na carreira, né? E a categoria está se envelhecendo em função da falta de incentivo que a juventude tem para virar professor. Qual seria o melhor presente hoje para os professores nesse Dia do Professor? Talvez o melhor presente para a nação brasileira, não somente para os professores, seja a aprovação do Plano Nacional de Educação com 10% do PIB para financiamento da educação, que está no Congresso Nacional, que nós esperamos que seja aprovado. Quanto é que está o piso se não houver modificação? R$ 1.405, e nós precisamos que ele seja corrigido. No entanto, 5 governadores, ao invés de cumprirem a lei do piso, foi entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para que esse piso não seja corrigido, esse valor não seja corrigido. Portanto, um salário muito baixo que ainda governadores não querem cumprir. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Nós voltamos ao estúdio com você, Catiúcia. Ok, Manuela, bom dia, muito obrigada.